antes de eu descer o sarrafo, nesse pessoalzinho que tá precisando, assim que alguém diga algumas verdades, e eu digo, antes disso, eu peço a você todo o seu apoio, mesmo, para que a gente possa crescer, estourar mesmo nas redes sociais. Até por sinal, vou lhes dar uma informação de primeira mão a respeito deste que vos fala. Eu comecei uma graduação de jornalismo. O problema é a mídia, a informação? Pois então, eu serei uma formiguinha para fazer o que tem que ser feito. E é por isso que eu estou aqui. Apoie meu trabalho. E se você me ajudar também através dessa chavinha mágica aqui, eu poderei dedicar mais tempo a responder comentário, a fazer aqueles recortezinhos dos vídeos mais curtos para postar no YouTube, que isso dá engajamento. Para você engajar nas redes sociais, não é só fazer um vídeo e postar. Você tem que ir lá comentar, responder os comentários, você tem que ir lá divulgar o teu trabalho. É um trabalho que exige muito. Por enquanto eu não monetizo e quem me ajuda são os meus seguidores. Agora nós estamos equipados aqui com esse mega super master topzera das galáxias microfoninho para melhorar a qualidade de captação de áudio para o deleite de nossos seguidores e apoiadores. Gente de primeiríssima qualidade. Ah, se todo mundo tivesse. Os seguidores que eu tenho são os melhores do mundo, porque é gente que aprecia a arte, a ciência, a informação sem distorção. É gente que tem empatia, que tem respeito e que ajuda também aquele que as representa, no caso eu, né? Não sei se vocês sabem como que funciona a liberdade de expressão lá pro lado daquele país imperialista que gosta de estar metendo o dedinho, às vezes mal lavado, mal higienizado, na vida dos outros, nos outros países. Muitas vezes, quando existe uma crise interna, econômica, eles levam a democracia deles para outros países, invadindo, né? Apoiando guerras injustificáveis, muitas vezes. Mas aí sempre sobra um barrilzinho ou outro de petróleo que, às vezes, resolve a situação econômica. Sabe como que funciona a liberdade de expressão lá? Você pode falar qualquer coisa. Pode mentir, pode difamar, pode inventar a história que destrua, pode destruir o outro. Destrói. Uma mentira pode destruir a vida de alguém, de outra pessoa. Então, lá está liberado. Você faz o que você quer, você acusa, você mente, você levanta falso testemunho, você difama, e tudo isso serve dentro da liberdade de expressão. Aqui no Brasil, não. Aqui a nossa lei é um pouquinho melhor. Tem muita coisa que no Brasil é melhor. O brasileiro precisa dar valor. Uma das coisas maravilhosas do Brasil, eu tenho batido nessa tecla bastante, é essa tal Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, a tal da Constituição Cidadã. Ela é social-democrata. Aqui não existe espaço para espertinho que quer explorar, por exemplo, a mão de obra dos outros, meio assim, sabe, daquele jeito, meio que análogo a certos comportamentos não mais aceitáveis no mundo de hoje. Mas voltando a falar de liberdade de expressão, aqui não. Aqui você até pode falar o que você quiser, só que você é responsável pelo que você fala. Olha a diferença. Atentou para o detalhe? Você é responsável. Você quer falar, difamar alguém? Você tem que ter prova. Ah, fulano de tal é ladrão. Tem que ter prova. Se você não tiver prova, aí você responde, paga a indenização, vai fazer compensações. Alguém pode me acusar de coisas que eu não sou, e de repente vai que eu resolvo exigir aí na justiça uma espécie de compensação pelos aborrecimentos que eu passei. Eu vou ganhar e você vai se ferrar de verde e amarelinho. Então, os patriotas precisam dar valor às coisas e às conquistas que nós, com duro sacrifício, às duras custas, eu falo nós, porque aqueles que lutaram por tudo isso que a gente conquistou, é nós, somos nós lutando. E eu respeito muito o trabalho dos outros, o sacrifício dos outros, a dor dos outros, daqueles que pagaram muitos com a vida por certas conquistas. Por isso que quando vem me falar que, porque direitos trabalhistas, para que direitos trabalhistas? Opa, alto lá, porque alguém sofreu, alguém morreu para a gente conquistar esses direitos, né? Enfim, lá não tem nada disso. Lá não tem, lá é meio que assim, salve-se quem puder. É muito bonitinho, assim, a liberdade que eles tentam levar para os outros, muitas vezes por força das armas. Parece bonitinho, uma coisa assim romântica, hollywoodiana, mas na prática não tem assistência à saúde. Na prática o cidadão, se não pagar, não tem.
né? Aqui não, porque a nossa Constituição garante educação, segurança, garante, mas ela depende da honestidade dos nossos representantes. Muitos deles não sabem nem o que é isso aqui. Principalmente uma turminha aí, que estão bem lá, aí, sabe, a extrema direita. Tá, eu tô falando pausadamente que talvez assim o algoritmo não boicote o meu trabalho, né? Estes tais, eles vivem mesmo de lacração internetiana. Eles não sabem o que significa isso aqui. Não tem ideia, porque nunca abriram. Eles são legisladores, mas não fazem leis. Eles se ocupam em produzir vídeos internetianos. Ficam o tempo todo buscando um jeito de destruir a imagem do outro, de causar talvez uma mobilização, uma invasão, tipo aquela que a gente viu no dia 8. Eles trabalham para isso. Depois eles dizem assim, não, que não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem vídeos, né, mostrando que tem a ver. Então o que acontece? Aquele bilionário que é filho de um traficante de esmeraldas da África do Sul, todos esses bilionários da África do Sul, eles vivem às custas da miséria que ainda existe por lá. Entende? Tem um bilionário e tem miséria ao lado, é porque esse bilionário acumula todos os recursos de todo mundo, e aí todo mundo na miséria, e ele pode morar em outro país e ser xenofóbico também. Esse tal bilionário que atacou as nossas instituições, em especial o STF, ele fez isso porque ele está muito raivoso. Ele mesmo disse que apoia golpe, e não está nem aí. Não respeita a democracia dos outros. E ele não ficou muito satisfeito aqui, porque o cupicho, o tal vagabundo do jet ski, perdeu as eleições e muito provavelmente vai preso muito em breve, né? A gente está esperando naquela expectativa. Quanto mais demora, mais aumenta a expectativa e tanto mais será prazeroso quando a justiça for feita. Ele não ficou muito feliz. O que acontece o quê? O STF é a instância que julga esses tais, por causa do tal do foro privilegiado. Então, os bandidites da política, eles não serão julgados, infelizmente, por um juiz de primeira instância por conta do tal do foro. Aí sobra para quem? Para o STF. O Xandão, o nosso herói, o herói do século, tem gente que considera Lula um herói. E é, porque ele é a última linha entre a barbárie e a possível salvação da República e do Estado Democrático de Direito que se fundamenta nisso aqui. Então, de fato, ele é a figura que encarna este que nos livrou daquele do jet ski. O Xandão é um homem de muita coragem. Pense que se ele tivesse algum rabinho preso, vocês acham que ele estaria fazendo tudo o que está fazendo? Enfrentando essa bandidagem? Sendo atacado todo dia, toda hora, nas bolhas? A família toda, né? Não tem liberdade de ir e vir por conta da segurança que precisa ser mantida, porque estes tais que apoiam o do jet ski, eles incitam a população o tempo todo de forma violenta contra aqueles que investigam os crimes deles. Então, como eles são criminosos e serão todos condenados, eles só têm como via de escape desacreditar a justiça brasileira. E eles conseguiram um aliado lá de fora, o tal vagabundo dos bilhões, para atacar a nossa justiça. Só que o tal de lá vai se dar mal também, porque a nossa justiça tem se mostrado. Eu tenho críticas em relação ao STF, eu tenho críticas em relação ao governo Lula, eu tenho críticas em relação ao Lula, eu tenho críticas em relação ao PT, e eu faço autocrítica também. Não é ser humano, está sujeito a falha, está sujeito a crítica. Mas o que o Xandão está fazendo está absolutamente dentro da lei, está fazendo o trabalho dele. É um ser humano fantástico, corajoso. Aquilo que é coragem, vocês dizem que eu sou corajoso, aquilo lá é coragem, porque está enfrentando a alta bandidagem e vai colocá-los todos atrás das grades, com ou sem ajuda de bilionários e gente com muito dinheiro, mas nenhum caráter, né? Porque caráter é uma coisa que lá não se leva em conta, né? Lá o cara pode ser, é a liberdade de ser um mau caráter destruidor da vida dos outros. Mas também, né, se o próprio país é o destruidor do país dos outros, muitas vezes, né, vai se esperar o quê, né?